60 anos. Desde o primeiro voo experimental em 1946 até hoje, ninguém esperava que o pequeno Chipmunk voasse tão longe e durante tanto tempo. Durante os próximos minutos, vamos explorar em profundidade quais foram as características e qualidades que deram ao Chipmunk a longevidade que agora celebramos. Em 1952, o ano de criação da Força Aérea Portuguesa, as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico levaram a cabo a enorme tarefa de construção de 66 aviões Chipmunk. Este avião, integrado agora na recém-criada Força Aérea, virá a ter um papel fundamental ao longo dos últimos 60 anos de vida. Em 1945, tornou-se evidente que o avião biplano de instrução elementar, até então em uso por mais de 2 dezenas de países na aviação militar, o De Havilland DH-82 Tiger Moth, se encontrava obsoleto, sendo urgente a sua substituição. A aviação, na altura era assim que se chamava, era uma coisa nova, era uma arma do Exército, portanto, eu podia concorrer à Escola do Exército para a arma aeronáutica, para a arma de infantaria, para a arma de artilharia, de engenharia, todas as armas do Exército. E talvez por isso, fomos vários lá do Liceu de Bragança, uns que já tinham concorrido. O meu instrutor, aqui na base de Sintra, era um Coronel Moura Pinto, que foi comandante da patrulha acrobática, os Dragões, e do General Lemos Ferreira. Éramos os 2 alunos na altura, Alfés Moura Pinto. E durante o período de cadete da Escola do Exército, vinha 2 vezes por semana voar aqui à base de Sintra, era no Tiger que nós voávamos. Numa época de potentes e enormes máquinas voadoras, o projeto Chipmunk parecia ser
um humilde David lutando contra os enormes Golias, e sobre os quais parecia não ter qualquer vantagem. Porém, a história vem dizer algo em contrário. Tomando consciência das necessidades aeronáuticas internacionais, a empresa inglesa de Havilland, à data mais dedicada ao estudo e desenvolvimento de aeronaves como o Vampire ou o Comet, encarregou a sua subsidiária canadiana de projetar uma nova aeronave de instrução capaz de responder eficazmente a estas necessidades. A evolução do Tiger para o Chipmunk, a principal e salta à vista, é o biplano e o monoplano. Não é? Segundo, o Tiger não tinha travões. O Chipmunk já tinha travões mecânicos e coisas, mas que funcionavam de uma maneira idêntica à inglesa, dos travões do Hurricane, do Spitfire, do Oxford, do Anson, que eram de ar comprimido, e que era preciso regular com a mão a entrada do ar para os travões e depois com os pés distribuir o travão da roda direita ou o travão da roda esquerda. Mas que era uma coisa automática, porque ao mesmo tempo que se estava a regular os travões, estava-se a atuar num leme de direção. O projeto haveria de ser encabeçado pelo engenheiro polaco Władysław Jakimiuk, figura bastante respeitada pelos seus pares, fruto não só da sua formação na Escola Superior de Aeronáutica em Paris, mas também pelo sucesso que 2 dos projetos nos quais participou obtiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Com a produção do Mosquito perto do fim, coube a Jakimiuk e à sua equipa o desenvolvimento de uma aeronave de construção metálica e asa baixa que viria a obter a aprovação final inglesa para a construção de 2 protótipos em 31 de outubro de 1945, 2 anos após os primeiros projetos de Jakimiuk. O primeiro destes 2 exemplares haveria assim de ficar concluído em maio de 1946, dando origem ao primeiro DHC-1 Chipmunk. Tendo efetuado o seu primeiro voo experimental a 22 de maio de 1946 em Downsview, Toronto, pelos comandos de Pat Fillingham, o Chipmunk, equipado com o motor Gypsy Major 1C e interiores semelhantes ao do Tiger Moth, era então uma realidade. A 1 de junho, caberia a Jakimiuk o batismo de voo na aeronave cujo projeto o próprio havia encabeçado. No entanto, a verdadeira apresentação do Chipmunk ao público estaria reservada para setembro desse ano. A realização de um evento aeronáutico organizado pela Universidade de Toronto deu à de Havilland a oportunidade perfeita para apresentar a sua nova criação, tanto em exposição estática, como num total de 6 voos efetuados durante o certame. O Chipmunk arrecadaria ainda o segundo lugar no Concours d'Elegance de 2 de outubro de 1947, imediatamente a seguir ao Navion, primeiro classificado neste evento. Começando inicialmente por equipar a Royal Air Force e a Royal Canadian Air Force, o Chipmunk viria contudo a ser utilizado ao longo da sua vida em diversos países. Destinado a satisfazer plenamente os requisitos exigidos a uma aeronave com estas funções, o Chipmunk mostrou elevadas qualidades no treino para alta acrobacia, navegação elementar, instrução completa de voos noturnos e por Instrument Flight Rules, ou IFR. O avião é um avião muito sensível, quer dizer, reage logo a qualquer movimento dos comandos e era um avião que fazia bem a acrobacia e dava gosto de voá-lo, muito dócil, Era um avião fácil e um avião também extremamente seletivo e tanto é que cumpriu ao longo de todos estes anos na Força Aérea a missão para que ele foi inicialmente desenhado, digamos, e pensado. É um avião extremamente manobrável e, portanto, fazia coisas que não se poderia fazer, por exemplo, no caso de uma Tiger, fazer um estornoso ou fazer mesmo voo invertido, que chegaram a fazer voo invertido com este avião. E penso que isto era um avião, para a época, era um avião bastante bom. O Chipmunk apresenta-se como um avião bilugar em tandem, monomotor, monoplano e com asa baixa. Uma vez que se destinava ao treino elementar de pilotagem, foi mantida a baixa carga alar, com valores de 2.000 libras de peso total à descolagem, bem como ao nível da estrutura do tipo de revestimento resistente. O primeiro sentimento, e eu não tinha muita experiência com aviação ligeira, foi
mexer nele e sentir as superfícies, nomeadamente na asa, que é com tela, a deformarem-se. E eu, com 17 anos, a pensar, bom, isto se calhar não é assim lá muito seguro. A minha mãe se calhar tinha razão. No entanto, depois de irmos para o ar e depois de estarmos a voar nele, ficamos surpreendidos pela forma como o avião se comporta. É um avião que, apesar de tudo, é robusto e que, na minha curta experiência, me garante segurança. Eu vou para o ar com o Chipmunk e não estou minimamente preocupado porque sei que é um avião bastante seguro, bastante fiável, não transmite medo da sensação de voar que dá. Os flaps são comandados mecanicamente por alavanca e as asas, de espessura fina, apresentam boas características para a acrobacia aérea. No que concerne à cobertura, esta é comum aos dois cockpits, correndo sobre um guia em forma de U. Nota-se em toda a construção da aeronave o recurso a componentes simples e, por consequência, pouco suscetíveis de originar avarias. O Chipmunk é uma aeronave muito fácil de manobrar, é uma aeronave que, portanto, os pilotos fazem o que querem dela. Atualmente, com a remotorização, não tanto, mas antigamente era um bocadinho falsa a baixa velocidade. Mas, no cômputo geral, era uma aeronave que se portava muito bem nas mãos de um piloto experiente, era uma aeronave que se portava muito bem. Ao nível da motorização, a produção portuguesa utilizaria o motor DH Gipsy Major 10 de 145 cavalos, substituindo a versão original de 140 cavalos. De forma a dar resposta às necessidades da RAF, o Chipmunk passou a ser fabricado na De Havilland britânica com a designação de DH Chipmunk T10. Depois de estar no Chipmunk, eu tinha uma máxima do Chipmunk. O Chipmunk é o avião mais seguro da Força Aérea. O avião mais seguro da Força Aérea porque é o avião que tem menos sistemas. Aquilo é o chamado pau e trapo. Além dessa máxima que eu dizia que era o avião mais seguro da Força Aérea e sentia-me bem, também gostei muito da missão de estar a dar instrução, porque é sempre bom transmitir os conhecimentos. E vai-se arranjando sempre aquela descendência do pai para filho, é do instrutor para o aluno. O Chipmunk, nessa altura e depois de ter experiência, deixa-me saudades porque o indivíduo já consegue, como estava a dizer há pouco, dominar a máquina, sentir o avião, como é que ele funciona ou não funciona. Daí que tenha tido situações em que, perante as capacidades que eu já tinha e que o avião me permitia, que os conseguiam fazer, obter resultados que não estão escritos, não estão concebidos em livro nenhum. Procurando distinguir as vibrações provocadas pelas originais hélices metálicas, as versões portuguesas viram as suas hélices serem substituídas por versões de madeira, fabricadas nas Ogma, solução utilizada até aos anos 80. Bem, não lhe vou mentir, a primeira sensação que eu tive foi de insegurança. Não tinha como contrapor isto. No entanto, depois este fator medo pelo desconhecido deu lugar ao interesse, ao querer descobrir. E então comecei a saber desfrutar das coisas e realmente a ingenuidade que tinha na altura, que me deu a sensação que aquilo era inseguro, hoje é o dia que eu lhe posso dizer que, para além do facto da aeronave ser um pouco antiga, é uma aeronave segura. Mas foi uma sensação muito agradável, mesmo com o fator insegurança a ter influência sobre mim. Sim, normalmente o projetista desenvolve a aeronave para um fim que não é aquilo que ele estava a pensar. Muitas vezes os projetistas, quando fazem a aeronave, vão de encontro às ideias que os pilotos têm para a aeronave. Isso é tudo muito relativo. No caso do Chipmunk, penso que o projetista foi ao encontro daquilo que era esperado pelos pilotos. O ano de 1952 marcaria o acordo para a construção dos primeiros 6 Chipmunk destinados a equipar a Aeronáutica Militar Portuguesa construídos nas Ogma. Dando origem à construção de um total de 66 unidades produzidas em Alverca, o último aparelho seria então da linha de montagem no dia 13 de fevereiro de 1961, ostentando a matrícula FAP 1376. No entanto, os primeiros 10 exemplares, destinados à Aeronáutica Militar Portuguesa, seriam ainda produzidos em Inglaterra. A montagem em terras nacionais ficou então a cargo das Ogma. O primeiro teve a função de ser desmontado, servindo como modelo para os primeiros construídos em Portugal, sendo novamente remontado e regressando à atividade operacional.
Nesse mesmo ano de 1951, já a revista do ar número 150, datada de abril, noticiava a previsão de tal acontecimento, apresentando a fotografia daquele que viria a ser o primeiro Chipmunk ao serviço de Portugal, já pintado com a Cruz de Cristo, mas ainda estacionado em aeródromo inglês. No dia 13 de junho de 1950, coube ao Major Mira Delgado e aos capitães Fernando Alberto de Oliveira e António Francisco de Aguiar a realização de voos experimentais. Tendo como primeira colocação a Escola Militar de Aeronáutica de Sintra, situada na Base Aérea número 1, os Chipmunk começaram desde logo a função já referida de substituir os Tiger Moth nas suas funções de instrução elementar, tendo-se observado a primeira aterragem na pista da Base Aérea número 1 no dia 18 de setembro de 1951 do Chipmunk 1305, tendo aos comandos o então alferes Vaz Nunes. Os aviões modernos estão carregadíssimos de tecnologia que tornam o voo muito mais automatizado. O Chipmunk não. A tecnologia que o Chipmunk tem é indispensável para poder voar em espaço aéreo controlado atual. Daí que a sensação que transmite é muito mais próxima da verdadeira sensação de voar, creio eu. Porque o piloto está sentado e com as suas mãos e com os seus pés controla as superfícies do avião e é isso que faz o avião voar. Aliado ao facto de ter aquele cheiro a óleo característico que certamente todos os pilotos que voaram Chipmunk recordam portanto essa combinação de fatores que, para além do avião ser bastante antigo, torna um prazer imenso voá-lo. A criação da Força Aérea como ramo independente das Forças Armadas em 1952 levou a que esta absorvesse as aeronaves até então atribuídas à aeronáutica militar, bem como à aviação naval, fazendo parte das aeronaves provenientes da aeronáutica militar, os 10 Chipmunks importados de Inglaterra. No mesmo ano de 1952, e fruto da reorganização interna do ramo, assistiu-se à transferência da instrução elementar de pilotagem para o Centro de Aviação de Aveiro, em São Jacinto, ficando, no entanto, alguns adstritos à BA1 para pequenas missões de transporte e treino, bem como ao Aeródromo da Portela, em Lisboa. A área militar de São Jacinto tem a particularidade de ter sido a única do país a ser operada pelos 3 ramos das Forças Armadas. Desde 1955, o Chipmunk foi operado a partir desta antiga base naval, então denominada Base Aérea número 7. Os alunos da Academia Militar tinham então o seu primeiro contacto com o Chipmunk ainda em Aveiro, no final do primeiro ano de curso. Durante a frequência do segundo ano, os alunos passariam a voar 2 vezes por semana em Chipmunk, mas agora na BA1, antes de iniciarem a instrução em T6. A 1 de março de 1958, a secção de material da Direção dos Serviços do Ultramar do Ministério do Exército vem autorizar o fornecimento de 10 aviões Chipmunk às colónias ultramarinas. Esta autorização pressupunha que as referidas aeronaves passassem a depender das regiões aéreas número 3 e 4, com sede em Luanda e Lourenço Marques. Na Guerra de Angola, logo no início, não havendo antiaérea, nem eles possuindo armas automáticas, porque senão abatiam com facilidade um Chipmunk, em virtude da velocidade e dessa largada que pretendiam ser feita a baixa altitude, de montar 2 favos para alojar cada um 20 granadas ofensivas, com o peso de 1 kg cada uma. E assim foi. Fizeram o estudo e eu estive sempre ligado a estes assuntos do armamento e do tiro. Fui nomeado, ou pediram-me, já não sei, para ir largar, fazer a experiência da largada dessas bombas à carreira de tiro de Alcochete. Fiz a largada, que era por sistema mecânico e, portanto, era preciso dar a uma manivela e ia-se abrindo o suporte das granadas na asa. Regressei à alverca. E pouco depois de ter abandonado o avião, fui informado que uma das granadas tinha caído do avião na altura que eu estava a sobrevoar o
os edifícios do depósito. E assim foi, essa granada caiu, furou o telhado do edifício do depósito, o forro, e caiu numa secretária de uma funcionária que estava a trabalhar, de maneira que não houve qualquer estrago e poderia ter causado prejuízos graves. Em setembro de 1962, o comandante da BA-7 referia em discurso público que a frota de Chipmunk, colocada nessa unidade, havia efetuado 8.410 horas de voo em 147 dias, obtendo-se uma média diária de 157 horas. Levava-se muito no Chipmunk. A mim, aquela que me recordo mais, ou das situações que mais me recordo do Chipmunk, é que tive que fazer uma aterragem na Estrada Nacional número 1, num sítio maravilhoso que era a Venda das Raparigas. Só que não vi rapariga nenhuma. Mas o que aconteceu foi que eu fui fazer um voo até Montreal, que eu venho de Montreal para a base da OTA, que é onde eu estava baseado. Tive uma falha parcial de potência em primeiro, para mim era uma falha parcial de potência, um rater, um estouro, o que é que me estava à espera? Tenho que me preparar para uma aterragem forçada. Tentei fazer os procedimentos de emergência para ver se resolvia alguma coisa do avião, retomar outra vez a potência, não consegui. Mas quando estou a aproximar para ir para esse terreno, começo a ver que o terreno, afinal, não era aquele terreno liso, um prado que estivesse ali com a erva seca, mas que devia ter andado uma máquina, tipo um Caterpillar ou outra máquina, a desbravar esse terreno, e via grandes pedras e grandes buracos. O motor já não havia e fiz uma volta apertadíssima, chamado, mais conhecido pelo stall turn, para a estrada. Foi depois giro que eu aterrei, a aterragem foi maravilhosa, correu bem. Parei o avião, desliguei tudo, vim para a asa e passado um pouco há um senhor que sai do autocarro, que era o primeiro carro que estava à frente do trânsito todo, que estava já parado na Estrada Nacional número 1. E esse senhor, como as pessoas estão habituadas, quando o avião cai ou pôs em sítio qualquer, sempre a haver uma explosão, o senhor estava muito timidamente à porta do autocarro a perguntar: então isso não explode? Então, venha cá ajudar a tirar o avião daqui, pedir às pessoas para me ajudar a tirar o avião, pôr o avião para o lado, para a valeta, e quando as pessoas enquanto vêm não vêm, estão em cima da asa do avião, aparece o senhor que vinha no outro carro. Também vinha com uma camisa mais ou menos branca, a ideia que ainda me recordo, e chegou perto de mim e diz assim: o senhor viu-me, não viu? E eu olhei para o senhor, vi o senhor assim tão branco, tenho que dizer que sim, que o vi. Não, eu vi o senhor. Já fico mais sossegado. Já em 1963, e numa altura em que a BA-7 contava com um efetivo de 39 aeronaves deste tipo, a Esquadra de Instrução Elementar de Pilotagem efetuava uma média de 490 horas e 1.570 aterragens mensais, assegurando uma prontidão das aeronaves que variava entre os 86% e os 95%. Tanto é que, isto depois passando para períodos posteriores em instrução aqui em Sintra, no dia da cerimónia do juramento de bandeira, o voo de grupo era feito com 27 aviões, dos quais só iam os instrutores a comandar as esquadrilhas. De resto eram todos alunos que iam lá dentro. Não é? Então a ver que havia já uma capacidade de desempenho em termos de voo de grupo, que é isso que se pretende. Digamos, a força era muito elevada. Portanto, os conceitos eram diferentes, mas eram adequados para a época e para o que nos esperava, digamos, em termos do que nos ia ser exigido mais à frente. No final de 1962, a FAP vê o seu efetivo de aeronaves aumentar com a chegada dos primeiros Cessna T-37C. A chegada desta aeronave alteraria o programa de instrução dos alunos de pilotagem, com os cadetes a serem instruídos em Chipmunk e posteriormente em T-37, ficando reservada aos pilotos contratados a instrução em Chipmunk, seguida da instrução em T-6, entretanto transferidos de Sintra para Aveiro. Em virtude destes ajustes nos programas de instrução, foram em 1964 transferidos para a Base Aérea número 2 alguns Chipmunks destinados ao treino dos alunos da Academia Militar. Foi nesta base operacional que a Esquadra 21 e mais tarde 101, a operar o Chipmunk, passou os próximos anos da sua existência. Aqui, muitos pilotos foram treinados e largados, situação que voltaria novamente a ser alterada em setembro de 1970, com a transferência dos aviões colocados na OTA e Aveiro para a Granja do Marquês.
A BA-1 concentrou assim toda a instrução elementar de pilotagem, ficando os T6 afetos à BA-7. Contudo, é já na BA-1 que o Chipmunk sofre um dos seus mais curiosos incidentes. Nessa altura andava a fazer treinos de voos de acrobacia para fazer, não para festivais, mas para estar a fazer voos de acrobacia mais à vontade, a baixa altitude. Portanto, tinha que ir treinar para voo alto, neste caso, ia ali para a zona de Monte Junto, para a zona eco, que me estava atribuída. E aí mais ou menos a 5.000, 5.500 pés, e como aquela zona me estava atribuída, eu estava sossegado, só que de repente olhei para o lado esquerdo e vi qualquer coisa a brilhar. Assim, pareceu-me ser um avião, um jato que passasse ali. Só que quando olhei para a esquerda e vi aquela parte brilhante, que seria o cockpit de um avião, ficou-me na minha retina que não tinha fuselagem, não tinha asas. Então aquilo depois vi mais ao pormenor de que era só uma bola que é ali brilhante. Eu imediatamente voltei para cima dessa bola, dessa que estava a brilhar, e quando eu volto para cima desse objeto, o objeto fica à minha altura, ficou à minha altitude. Portanto, ele em segundos põe-se à minha altitude. Logicamente que isto cria-me admiração e espanto. Eu fiquei, isto não pode ser. O objeto fica estabilizado à minha frente, fica com movimentos oscilatórios e, passado um pouco, ele arranja um movimento circular, mais ou menos elíptico, com o topo da elipse para norte. Eu atrás do objeto. A partir do momento que eu faço esta comunicação, os meus colegas estavam a voar na zona, começam a gracejar com aquilo que já apeteceu dizer. Não é? É um balão, uma bola, ele deve ter bebido mais um copo, qualquer coisa. Está maluco. E, logicamente que perante estas observações feitas dos meus colegas e daquilo que eu estava a ver, só lhes disse, meus senhores, se vocês não acreditam naquilo que eu estou a dizer, venham aqui à zona eco, porque isto está aqui a voar a uma velocidade louca, eu não consigo acompanhar isto. Eles, passados uns 15, 20 minutos, apareceram. Eu estive ali sozinho, às voltas, acompanhando o objeto, passados uns 15, 20 minutos. Disse-lhes onde é que estava o objeto, eles aproximaram-se do voo que nós vamos fazer no aumento de formação. O objeto ainda passou entre mim e o outro Chipmunk. Aí conseguiram ver mais ou menos o objeto chapado, vamos lá, na fuselagem do Chipmunk, que eu estava dentro da órbita dele, não é? Depois de eles estarem ali a acompanhar durante algumas voltas, também a verem o objeto, eu já estava cansado. Estavam passados mais ou menos 25 minutos ali às voltinhas, sentia mesmo cansado, e eu disse, tenho que ver mais qualquer coisa do objeto. Então, eu, para tentar ver o objeto, a única manobra que tinha era interceptá-lo, passar à frente da trajetória dele, levar o avião ali para o espaço, e ele devia passar por ali, não é? O objeto, quando vem na trajetória, encontra o Chipmunk na trajetória, e o objeto, em vez de bater no que seria possível, bater no Chipmunk, não. Eu não tive reação, não tive capacidade de reação para me desviar com o Chipmunk para a esquerda, para baixo, para cima, não tive reação nenhuma, fiquei como congelado, porque aquilo caiu-me em cima mesmo da minha cabeça. O objeto caiu em cima da minha cabeça, só que ele fez, quando chegou em cima do Chipmunk, ele fez do género de uma travagem aerodinâmica, como se ia fazer a atragem do helicóptero, e ficou como parado em cima do Chipmunk a acompanhar o movimento do Chipmunk. E perdeu um pouco o equilíbrio também. Depois ganha novamente o equilíbrio de estabilidade e desaparece como um raio direto à zona de Sintra. E passados uns meses, por autorização do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, portanto, fomos autorizados a comunicar, portanto, a uma organização civil, naquele caso a CNIF na altura, que deu num processo que é o caso do OVNI da OTA, portanto, visto a bordo de um Chipmunk. Houve aqui a história, na altura, que houve um grande temporal aqui em Sintra, em que as portas do hangar caíram para dentro do hangar e toda a frota Chipmunk foi atingida. Era num esforço enorme que nessa altura que estava a fazer, digamos, na nossa atividade no ultramar, em que entravam aqui na esquadra entre 210 a 240 pilotos por ano, alunos pilotos, e de facto aí se vê a capacidade que a Força Aérea nessa altura tinha que fazer deslocar toda a área, todo o setor da alverca que trabalhava no Chipmunk para aqui para o hangar. No espaço de uma semana já havia 9 ou 10 aviões a voar e daí progressivamente, em 15 dias, repôs-se a capacidade de formação na esquadra. Eu só posso dizer que no dia seguinte, que foi a primeira vez que eu vi uma concentração de oficiais generais maior da minha vida, porque de facto a preocupação era muito grande em relação ao percalço que aconteceu.
Em outubro de 1987, coube ao Aerospatiale Epsilon a função de equipar a Esquadra 101, tendo como missão substituir o Chipmunk. O ano de 1989 marcaria a desativação da frota de Chipmunk sediada na OTA, transitando esta para a Granja, operando agora o Epsilon. Na frota de Chipmunk destacam-se a cedência de 20 aeronaves a aeroclubes civis, bem como de 2 ao Museu do Ar, de forma a preservar a sua memória aeronáutica. Foi durante a festa do pilotaço que simultaneamente marcou a despedida do Chipmunk, que na presença de centenas de convidados, o coronel António Prestrelo escreveu: "Voaste alto, velho Stuka, foste macaco do ar, dizendo como Siduca, quem quereria voar? Viste tantas chatices, com as tuas asas cor de aço, sofrendo as pardalices que te dava o pilotaço. Velho chip que aturaste, a malta na instrução, a todos nós tu deixaste o teu sabor de avião. Por isso a ti, Chipmunk, num adeus que faz memória, dir-te-ei deste palanque que alcançaste a vitória. Tens hoje a tua glória ao partires da nossa frota. Ficarás sempre na história de Aveiro, Sintra e Ota. Adeus ao velho guerreiro, que não soubeste perder. Foste entre todos primeiro, cumprindo além do dever." A substituição dos motores do velho avião Chipmunk era essencial para que a frota continuasse a operar durante os anos que se avizinhavam. Para isso, foi decidido substituir os motores de 145 cavalos por motores de 180 cavalos, dando assim possibilidade de dar continuidade na formação de pilotos durante os anos que se seguiam. Em março de 1989, são entregues à Academia da Força Aérea alguns Chipmunks destinados ao reboque de planadores ASK-21, sendo que em 1997, e para dar resposta às necessidades de instrução elementar e estágio de seleção para voo, são remotorizados, passando a utilizar motores de 4 cilindros capazes de evitar 180 cavalos. Nos anos mais recentes, o Chipmunk foi reativado como avião de apoio à instrução de pilotagem na Academia da Força Aérea. As gerações mais recentes têm agora o prazer de apreender os princípios da aviação numa aeronave que em si já é uma escola de formação. Em outubro de 2010, a frota de Chipmunk ao serviço da AFA contava, desde o seu fabrico, com um total de 33.423 horas de voo, ao que corresponde uma média de 100.269 aterragens. No período compreendido entre 1 de outubro de 2009 e 30 de setembro de 2010, a frota apresenta um total de 1.065 horas de voo, correspondentes a 3.198 aterragens em igual período de tempo. Aquilo que me dá mais prazer é, depois de todo o estudo que nós temos, e na fase em que eu estou aqui, é uma fase de aprendizagem, nós conseguimos ver a nossa evolução no controle sobre a máquina. Ou seja, quando nós vamos para o ar e sentimos que temos a missão bem preparada, sentimos que estudamos tudo aquilo que poderia acontecer, nós realmente sentimos isso no ar e sentimos que estamos em controle do avião e estamos a antecipar aquilo que se vai passar a seguir. E esse processo de aprendizagem, o facto de nós conseguimos ter uma evolução que sentimos e que é visível também para o instrutor, obviamente, dá um gozo enorme, associado à sensação de voar, que isso aí é fantástico. O facto de nós conseguirmos estar lá em cima, dentro do avião, e o Chipmunk é um avião muito pequeno e nós conseguimos ter uma visão excelente cá para baixo, isso aí são as coisas que me dão mais prazer. O Chipmunk nunca foi um avião de brilho ou de velocidade. Essas capacidades eram reservadas para os seguintes. A sua tarefa sempre foi clara: proporcionar uma base sólida
dos princípios da aviação a todos os pilotos da Força Aérea. Passados 60 anos, o velho chip continua a cumprir a sua missão. O seu futuro revela-se tão brilhante como o seu passado.